Seja bem-vindo ao canal da IBG. Se você está nos assistindo é porque você tem o interesse de crescer na sua fé. E eu oro que essa próxima mensagem possa edificar a sua vida e causar um impacto permanente e transformador. Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses. Eu estava fazendo a minha devocional em 1 Timóteo. E a gente começou a estudar um livro no SBG e a gente entrou na parte de Filipenses. E novamente Filipenses, como eu já disse já aqui algumas vezes, depois de 2 Timóteo, Filipenses é o meu livro favorito da Bíblia. E novamente Filipenses vem falando diferente. O Senhor vem me mostrando novas coisas em Filipenses. E eu comecei a fazer devocional novamente de Filipenses. E aí eu disse, cara, eu não posso deixar de compartilhar o que Deus tem falado ao meu coração. E parece que casou, né? Com hoje, Jogo do Brasil. Mas Filipenses capítulo 1, versículo 12 ao 21 vai ser o nosso texto base que a gente vai estar debatendo agora pela manhã. O apóstolo Paulo, ali ele vai citar algo pessoal, uma situação pessoal. E ele diz aqui no versículo 12, quero ainda, irmãos, que certificai-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas a toda a guarda pretoriana e a todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais ousadia a palavra de Deus, sem temor algum. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, com insinceridade nos seus corações, julgando suscitar tribulação, aumentar as minhas aflições em cadeias. Versículo 18, ele fala algo que é maravilhoso. Ele faz uma pergunta. Todavia, o que importa? Que tudo isso está acontecendo. Uma vez que Cristo, de qualquer modo, esteja sendo pregado, quer por inveja, pretexto, quer por verdade, também com isso eu me alegro e me alegrarei ainda mais. Porque eu estou certo que isso, mesmo pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me trará libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a confiança, com toda a ousadia, como sempre e também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Queria convidar você a abaixar sua cabeça e a fechar os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Somos gratos por esse momento de louvor, de adoração e comunhão aqui com os irmãos, Pai. Te pedimos que teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações através da tua palavra, como vem falando através dos louvores, para que possamos compreender as riquezas do Evangelho da graça de Deus, para que possamos vivenciar, Pai, Cristo em nós. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Coisa boa hoje, todo mundo animado. Estou vendo várias camisas aí do Brasil. Tem um cara que é do Contra que eu sei aqui. Eu conheço, sempre tem que ter um do Contra, né? Mas enfim. Vocês sabem o que é que vai acontecer hoje, né? Vocês estão preparados para o que vai acontecer hoje. O Brasil vai entrar em campo. O país inteiro vai parar. As famílias normalmente se reúnem. Algumas fazem um churrasquinho, outras fazem um pipoca ali. Vai estar todo mundo reunido. A camisa verde e amarela certamente sai do armário.
tem algumas pessoas que só guardam essas camisas para a Copa. Então elas saem do armário ali, é usada. Por 90 minutos ou mais, o coração de milhões de brasileiros sobe e desce ali a cada lance que vai ter no jogo. Como foi no jogo passado, né? Contra o Japão, né? Eu não queria ter pegado o Japão agora, porque eu tenho um certo amor também pelo Japão. Como eu já disse a vocês, eu sou fãzaço de anime, né? Então, eu amo a cultura japonesa. Mas, já que o Brasil pegou, é claro que aqui é Brasil, pô. Você está pensando que aqui é a América, é o Japão? Não. Aqui é o Brasil. Mas, enfim. A verdade é que se o Brasil vencer, uma alegria contagiante vai tomar conta das ruas, dos grupos de WhatsApp, né? Começa a comentar, Brasil, aquela gritaria, as famílias fazendo ligações lá, aquela coisa toda. Mas também, se o contrário acontecer, o que é que vai acontecer? Uma tristeza muito grande, que parece ser um luto nacional, né? Todo mundo bem triste. E essa tristeza vai parar até o próximo jogo aí. E é engraçado como o resultado de bola muda, né? Um resultado que não vai mudar em nada, na verdade, em nossa vida financeira, em nossa saúde, ou no nosso destino eterno. Tem esse grande poder sobre o nosso ânimo. A gente vive por algumas horas na dependência de um placar. Agora, eu quero que vocês imaginem uma situação bem mais séria do que um jogo de futebol. E olha que eu amo futebol. Eu amo futebol. Quem me conhece sabe, a gente sempre comenta sobre futebol. Eu sou um grande comentarista. Ontem a minha seleção estava jogando, infelizmente perdeu, mas de 1-0. E eu fiquei bastante chateado, velho. Pense na raiva que eu tive, né? Seleção pernambucana, como se vocês não conhecem, muitos já conhecem aqui, né? Tem outros que ficam com inveja olhando para mim assim, meio vermelhos, mas enfim. É normal, né? O esporte incomoda. Enfim. Tem uns caras que também, né? Fica assim, o cara fica zoando, mas enfim, é isso aí. É impressionante. Eu queria que vocês imaginassem agora uma situação muito mais séria do que a gente leu nesse texto aqui. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Filipenses dentro de uma prisão romana, esperando um julgamento, um resultado que vai decidir se ele vai sair dali vivo ou se será executado. Ele não estava torcendo por um resultado de bola, ele estava esperando um resultado de um julgamento que iria decidir se ele continuaria respirando. E o que impressiona é a resposta dele diante dessa incerteza. Paulo, como vocês veem aqui no texto, ele responde com raiva? Não. Ele responde, ele fica reclamando? Não. Ele está desesperado? Não. Ele escreve dizendo, aconteça o que acontecer, seja ele solto ou seja ele morto, só uma coisa vai importar, é que Cristo seja engrandecido no corpo. Cristo seja engrandecido no seu corpo. E eu confesso às vezes que eu fico muito afetado com o resultado de um jogo pela forma como se dá, né? Como eu disse ontem, eu fiquei muito chateado, velho. O Sport não jogou nada ontem, fiquei muito arretado, velho. Mas aí meus amigos, né, aproveitam, né? Depois que terminou o jogo do Sport, 1000 de bandeiras de Santa Cruz no meu WhatsApp. E o Sport perdeu, e aquele... Meu irmão, o cara literalmente pegou o filho dele, botou dentro do carro com a plaquinha e fez com que o filho saísse com a plaquinha para filmar, para me mandar. O Sport perdeu, foi? Aí eu... Tá massa. Então com raiva porque não ganharam uma de mim esse ano, mas enfim. Eu confesso que algumas vezes realmente eu fico afetado pelo resultado de um jogo, ainda mais do que como uma forma que eu represento a Cristo no meu dia. E talvez isso aconteça com você também. A gente comemora um gol com tanto entusiasmo, né? Eu vi Natan aqui cantando, louvando. E porém, muitas vezes a gente não tem o mesmo entusiasmo de estar aqui louvando, de estar aqui cantando. Eu vi o Natan falando, dê 10% da alegria que você está guardando hoje. Mas a gente não tem esse mesmo entusiasmo para falar de Jesus para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para um colega de trabalho. E eu comecei a analisar essas coisas na minha vida e eu disse, rapaz, tem algo estranho. Isso não é normal. O meu entusiasmo tem que ser para aquele que é a minha vida. Eu torço para o esporte, sou fanático, mas a minha vida é Cristo.
E o meu entusiasmo tem que ser voltado para Cristo. Eu torço pela seleção brasileira. Hoje a gente vai gritar bastante, vai fazer tudo. Mas eu vi a comemoração da galera, um cara se pendurou no teto, parecia um Homem-Aranha. Eu disse, meu irmão, que loucura. Mas eu fico pensando, será que essas pessoas teriam o mesmo entusiasmo de falar de Jesus para as outras pessoas? Deus quer falar com a gente hoje sobre uma coisa que vai muito além de futebol. Não importa o placar da nossa vida, gente. O que realmente importa é que Cristo seja visto em cada um de nós. Existem torcedores do resultado e existem testemunhas de Cristo. E Deus está te chamando hoje para ser a segunda coisa. Seja uma testemunha de Cristo. Seja na vitória ou na derrota, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Agora, como viver essa verdade? Tanto na vitória como na derrota. Essa é a grande questão. Como ter alegria, como ter esperança que não depende de um placar. Isso parece até contraditório num dia como hoje, um dia de jogo, né? Jogo da seleção. Como assim a minha alegria não pode estar no resultado? É exatamente isso que Paulo nos ensina nesse texto. Ele nos mostra 3 verdades de quem já entendeu que quer seja pela vitória, seja na derrota, viver é Cristo e morrer é ganho. Sem muita enrolação, a primeira delas é: Deus transforma a derrota em avanço. Nos versículos 12 a 14 de Filipenses capítulo 1, Paulo fala: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que aconteceram, que me aconteceram, têm contribuído para mais depressa se propagar o Evangelho. De maneira que as minhas prisões tornaram-se manifestas em Cristo. E em todo o pretório, e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam a falar a palavra mais confiadamente, sem temor algum. Paulo abre o texto com uma afirmação surpreendente. Ele diz que essas coisas que lhe aconteceram contribuiu para o avanço do Evangelho. Prisões, correntes, injustiça têm contribuído para mais depressa se propagar o Evangelho da graça de Deus. E aqui existe uma palavra muito interessante aqui no grego original, que Paulo usa o termo prokope, que era usado no mundo antigo para descrever o avanço de um exército. Os batedores iam à frente das tropas, abrindo um caminho, cortando árvores, removendo os obstáculos para que o exército principal pudesse avançar. E isso me faz lembrar quando eu servia a Força Aérea. Eu fui batedor, motociclista, lá na Força Aérea. E a gente, quando saía com o comboio, eu acho que você já deve ter visto, em algum momento no trânsito aí, por exemplo, no 7 de setembro, normalmente isso acontece. Os batedores saem primeiro do que a tropa e vai fechando as ruas, os cruzamentos, porque o comboio ele não pode parar, ele tem que seguir, ele tem que avançar. Então os caras chegam lá, fecham o trânsito lá, para o trânsito e o comboio segue. E é exatamente isso que Paulo está trazendo aqui. Aquilo que parecia derrota, a prisão dele, na verdade, virou avanço para o Evangelho. Algo que era um obstáculo se tornou um avanço ali para o Evangelho. Pense nisso. A prisão de Paulo fez com que os soldados do pretório, a guarda pessoal do imperador, ouvisse o Evangelho, porque ele ficava acorrentado a um soldado diferente a cada turno ali, e ele pregava para aquelas pessoas, e aquelas pessoas iam ouvindo o Evangelho de Deus e ia levando para as outras, ou seja, ia avançando. Paulo ia quebrando obstáculos, ia limpando ali a área, abrindo o caminho para que o Evangelho pudesse avançar, mesmo em cadeias. Ele não ficava parado. E os outros irmãos, vendo a coragem de Paulo, mesmo preso, ficavam mais corajosos para propagar o Evangelho. Eles ficavam se perguntando: como é que esse cara que está preso aí está alcançando mais pessoas para Jesus do que eu que estou aqui solto? Não, eu tenho que falar de Jesus mais ousadamente. Ele ia, avançava lá e falava sobre Jesus. Se até uma prisão vira avanço nas mãos de Deus, é porque de fato, seja na vitória ou na derrota, o viver é Cristo. Saiba que Deus, Ele não desperdiça uma prisão.
Ele transforma até suas piores correntes em caminho aberto. E Paulo demonstra isso aqui em Filipenses. Eu não sei se vocês já passaram por um desvio de trânsito. Eu já fiz muito isso porque eu trabalhava de motorista, caminhoneiro. E quando é nos interiores aqui de Pernambuco, o Jaziel também tem conhecimento de causa, que ele vive nessa área ainda. Quando tem alguma estrada sendo construída, tem um desvio, né, no trânsito, que obriga a gente a passar por um caminho que muitas vezes a gente nunca teria passado. A gente não queria passar. Só que, de repente, nesse meio do caminho, a gente descobre algo maravilhoso. Por exemplo, quando a gente está com fome, né, de manhã, a gente descobre uma padaria maravilhosa que a gente nunca tinha visto. Rapaz, tem uma padaria aqui nesse fim de mundo. Nunca imaginei que ia ter isso aqui. E uma comida deliciosa. Talvez aqui no centro, aqui na cidade, né, no meio urbano, se você pega um desvio, você reencontra um amigo que você faz tempo que não tenha visto. A verdade é que, às vezes, os obstáculos que só pareciam atraso e dor de cabeça acabam abrindo uma porta para a gente. Uma porta que a gente nunca ia descobrir se a gente seguisse o mesmo caminho. Assim é assim que Deus trabalha em nossas circunstâncias. Nas nossas circunstâncias difíceis, Ele não desperdiça nada. O que parece atraso, prisão, derrota, Ele transforma em avanço. Talvez você, quando mudou o trânsito aqui, no Ibura, você nunca tinha ido lá, pro lado da Inlurb, para pegar ônibus. E aí você decide, né, porque você tem que pegar, você tem que ir até lá. E você vai até reclamando, né? Irmão, aumentaram essa andada todinha aqui, eu tenho que andar tudo isso aqui. Só que você chega lá e reencontra uma pessoa que precisava ouvir a palavra de Deus. E aí Deus está te dando a oportunidade, mas você não enxerga isso. Perceba, essas situações de dificuldade abrem portas para o Evangelho. Agora, será que eu estou aberto? Será que eu estou entusiasmado, tanto quanto o Jogo do Brasil, para falar de Jesus para as pessoas? Essa é a questão. Se Deus transforma até a derrota em avanço, então já dá para perceber que um placar nunca teve poder de definir o nosso viver. Jesus nos fez mais do que vencedores, por isso não confio em circunstâncias, até porque, seja na vitória ou na derrota, o viver é Cristo. E entender isso faz com que as nossas atitudes sejam transformadas, seja por pessoas ou situações da vida. E isso nos leva à segunda verdade. A segunda verdade é a sua atitude, é o seu sermão, o seu testemunho, é o seu discurso. E é o que Paulo mostra aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 15 ao 18. Ele diz: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente cuidando acrescentar aflição às minhas cadeias, mas os outros por amor, sabendo que eu fui posto para a defesa do Evangelho. Esses falam de Cristo verdadeiramente. Mas o que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou por pretexto, ou por verdade, nisto eu me alegro e me alegrarei ainda mais. Entende o que é que Paulo faz aqui? O que é que Paulo fala aqui para os filipenses? Ele simplesmente faz algo humanamente falando que seria impossível para mim, para você, para a maioria de nós. Ele conta que existia pregadores que anunciavam Cristo por inveja e porfia, por rivalidade, querendo se aproveitar da prisão dele, para se promover enquanto ele estava preso. No grego, a palavra que Paulo usa aqui é a expressão eriteias, que descreve uma ambição egoísta, um espírito que disputa e compete. Um espírito de disputa e competição. E qual é a reação de Paulo nesse texto? Raiva? Mágoa? Vingança? Não.
Ele não reage desse jeito. Ele diz simplesmente: mas o que importa? Se eles estão pregando para acrescentar aflições a mim, isso não é importante. Não tem importância alguma a atitude dessas pessoas. Mas o que importa, contanto que Cristo seja anunciado, é nisso que eu me alegro. E é aí onde deve estar a nossa alegria, em Cristo, em anunciar a Cristo. Paulo consegue separar duas coisas que a gente costuma a misturar: a intenção da pessoa e o resultado que Deus produz. Veja, não importa a intenção das pessoas, o importante mesmo é o resultado que Deus produz na minha vida, na sua vida e na vida das pessoas que vão ouvir sobre Cristo Jesus. Porque sabe qual é o resultado? É mudança de vida, é libertação, é poder transformador sendo vivido na prática. A mudança real. E isso é que mais importa. As pessoas podem ter intenções diversas, mas o importante é o resultado que Deus vai produzir em e através de nós. Ele não estava aprovando aqui a rivalidade, estava vivendo na prática o que já tinha decidido, quer seja na vitória, quer seja na derrota daquele conflito. O que importa e o que é importante mesmo é que Cristo seja anunciado. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Entenda bem, eu vou estar agora olhando nos seus olhos. A rivalidade dos outros não tem autoridade alguma sobre a sua alegria. Cristo é a sua alegria. Esqueça a rivalidade, a inveja, ou que seja que os outros façam aí. E lembre-se daquele que tem um poder maior, que te dá realmente a verdadeira alegria. Pense no torcedor rival, como eu estava comentando aqui no início, né? Meus amigos rivais aí vivem provocando a gente antes do jogo. Isso acontece entre torcidas e é muito sadio, saudável, eu gosto disso aí. Mas ficar provocando antes do jogo, torcendo pela derrota do Brasil, como alguns aqui, né? Como um aqui, um só. Depois eu vou dizer no final, depois a gente pega ele ali e cravar na cruz. Brincadeira, gente. Mas ficar torcendo pela derrota do Brasil, só para ver a gente triste, só para ver vocês tristes. A intenção dele é ruim. Ele quer te ver mal. Ele quer te ver mal. A verdade é essa. Mas o resultado do jogo não vai depender da intenção dele, da rivalidade dele, não. O que vai depender realmente é o que vai acontecer dentro do campo, ali. Da mesma forma, quando alguém quando alguém age com você, com inveja, com rivalidade contra você, seja um colega que fala mal de você, alguém que compete de forma desleal com você, você não precisa deixar que essa má intenção defina a sua alegria. O que importa não é vencer a rivalidade. Essa rivalidade com a pessoa, da pessoa. O importante mesmo é continuar fazendo o que é certo e confiar que Deus usa até isso para o bem. Talvez você deve ter alguém no seu trabalho que está querendo puxar o seu tapete, que fica ali rivalizando com você. Não compita com essa pessoa, não vale a pena. Faça o que é certo e confie no Senhor. Ele é a nossa alegria. E Deus vai usar essa rivalidade, seja que está acontecendo na tua vida hoje, para o bem. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É algumas coisas? É algumas coisas que a palavra de Deus diz que vai contribuir? São quantas as coisas? Todas. Então essa semana, se alguém agir com rivalidade,
inveja ou má intenção contra você, não gaste sua energia tentando revidar. Ore por essa pessoa, mas ore mesmo. Não vá orar assim, aquele abençoado, não, ore. Deus, eu não entendo o que essa pessoa está fazendo, mas o Senhor sabe. Então, me faça, use para que eu possa falar de Jesus para ela, porque ela precisa de Jesus como eu preciso, como eu precisei um dia, como eu preciso todos os dias. Mas ore mesmo por essa pessoa e continue firme fazendo o que é certo. A sua reação em não revidar vai falar muito mais alto do que qualquer discurso que você poderia ter ou dar. Sua reação vai falar muito mais alto. Deus transforma a derrota em avanço. E a nossa atitude prega mesmo quando a gente não fala nada. Mas existe uma verdade final e ainda mais profunda de todas essas daí, que vai sustentar tudo isso que a gente tem conversado até agora. Seja na vitória, seja na derrota, viver é Cristo e o morrer é ganho. E é sobre isso que Paulo fala na terceira e última verdade que a gente vai ver hoje. Hoje é muito rápido, né? Hoje vai ser muito rápido. Pretendo terminar em 30 minutos. Pretendo. Eu acho que eu vou conseguir. Tomar uma aguinha aqui para não tossir. Terceira verdade de hoje: Cristo é ganho. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer, Cristo é ganho. Veja o que Paulo fala aqui, em Filipenses capítulo 1, versículo 19 a 21. Esse relógio está correndo muito, né? Vamos lá. Porque eu sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Por quê? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Gente, é muita loucura, né? Você parar para pensar assim, e você ver a cena, você saber da história. Como é que um cara preso, acorrentado, e as prisões romanas eram horríveis, não tinha luz, não tinha nada lá, o cara não podia ver um sol, era terrível. Mas o cara preso, acorrentado lá, e dizer, não importa, isso aqui, essas prisões, essas correntes, não importa. O importante é que Cristo seja engrandecido, e Ele continua a propagar o Evangelho, e Ele continua a engrandecer Cristo no corpo dEle, tornar Cristo visível às pessoas. E no final Ele chega e diz, esse é o meu viver é Cristo, e se eu morrer, é ganho. E sabe quantas vezes eu relutei para declarar isso em minha vida? Não é fácil. Não é fácil. Eu relutei muitas vezes. E anos, e anos, e anos que eu já era convertido. Mas decidi. É engraçado que o versículo 21 é um versículo que todo mundo decora. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro, morrer é ganho. Mas a grande verdade é que não é apenas uma palavra jogada ao vento. É algo que deve ser cravado em nossos corações. Porque quando a gente crava essa declaração de Paulo em nossos corações, a gente, de fato, vive para o Senhor. E eu não sei, alguns já me viram aqui, não incentivo isso, tá? Alguns já me viram aqui
E já viram que eu tenho uma tatuagem, e exatamente eu tenho essa frase em inglês, em uma cruz. Aquilo que estava dentro do meu coração, tentei externar para fora do corpo, digamos assim, mas o mais importante é a intenção do coração. Não aconselho ninguém a fazer, nem encorajo ninguém a fazer tatuagem, pelo amor de Deus. Você é livre para fazer qualquer coisa, mas não porque alguém faz ou pede para você fazer. Esse aqui é o coração do texto. Esse é o coração do texto. Paulo, ele não sabe aqui se ele vai sair vivo ou se ele vai morrer. Ele não faz a mínima ideia. Sabe o que é que Paulo sabia até então? É que tribulações e aflições, em cada cidade que ele ia, ele iria sofrer, porque Deus falou isso para ele. Quando ele assumiu esse ministério. Falou, tribulações, aflições. Essas coisas é o que o Espírito me revela. Além disso, eu não sei o que vai me acontecer. Paulo não sabia se aquele julgamento iria lhe condenar à morte ou não. Ele poderia ser solto, ele poderia ser executado, mas ele resume isso em uma só expressão: Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. E a palavra grega usada para engrandecido é megalintesetai, do verbo megalinon, que significa tornar grande, tornar visível, magnificar. É isso que essa palavra engrandecido quer dizer. É tornar Cristo grande, visível, é magnificar Cristo, é fazer parecer maior aos olhos daqueles que veem o Evangelho, daqueles que estão me observando todos os dias. É a mesma raiz da palavra usada por Maria em Lucas capítulo 1, quando ela fala que a minha alma engrandece ao Senhor. Depois que ela vai visitar Isabel, e Isabel diz a ela aquelas palavras: bendita é tu entre as mulheres, o ventre do teu filho Jesus Cristo. E aí Maria entende que ali é o Deus dela, e ela fala: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque viu, mesmo que pequena é a sua serva, e fez grandes coisas o Senhor. Paulo está dizendo: meu corpo, minha vida, minhas circunstâncias vão funcionar como uma lupa que faz Cristo parecer maior aos olhos daqueles que me observam. E depois disso é que ele fala a frase mais conhecida, que todo mundo sabe de cor: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. A palavra usada para ganho aqui, kerdos, é um termo comercial que era usado antigamente para descrever lucro ou vantagem. Paulo está dizendo aqui: se eu viver, eu ganho, porque eu vivo para servir Cristo. Se eu morrer, eu ganho ainda mais, porque eu vou estar com o Senhor. Para Paulo não existia ali cenário de derrota, porque ele colocou a esperança dele exatamente onde não há engano. Cristo Jesus é a esperança da glória. Por isso, Paulo nos lembra em Romanos capítulo 14, versículo 8, e eu amo esse texto. Eu amo esse texto. Romanos capítulo 14, versículo 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Portanto, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Isso é verdade na sua vida? Eu reafirmo a vocês hoje: seja na vitória ou na derrota, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Agora, a grande pergunta é: isso é verdade na minha vida? Isso é verdade na sua vida? Se sim,
Deixa eu te contar um segredo. Se viver é Cristo, eu não perco. Se o morrer é ganho, eu também não perco. Em Cristo, eu simplesmente não tenho como perder. Essa é a grande verdade. Você não tem como perder em Cristo. Só há ganho. Viver em Cristo é ganho. Morrer é ganho ainda mais porque vamos estar com o Senhor. Imagine um jogador. Normalmente quando termina o jogo, né, as câmeras são voltadas aos jogadores, os caras que foram bem na partida normalmente ou não, que foram personagens do jogo. E ao ser entrevistado depois do jogo, seja depois de uma vitória, ou seja depois de uma derrota, tanto faz, ele sempre fala a mesma frase: o importante é que eu joguei com honestidade e representei bem a minha camisa. Vitória e derrota não muda o discurso dele. O discurso dele é simplesmente esse: eu joguei com honestidade e representei bem a camisa que eu visto. É exatamente isso que Paulo faz aqui, falando aos filipenses. É exatamente isso com a vida dele. Ele veste, por assim dizer, a camisa de Cristo. E não importa se o placar for vida ou for morte, ele vai representar bem essa camisa dos dois lados. Você está disposto a representar bem essa camisa dos dois lados? Hoje, durante o jogo e depois dele, decida com antecedência, seja qual for o resultado. Você vai engrandecer a Cristo com suas palavras, com suas ações, sua forma de comemorar ou lidar com uma frustração. Engrandeça a Cristo. Porque a sua vida não depende de um placar. Pense nisso desde agora, antes da bola rolar. Como você vai reagir se o Brasil perder? Como você vai comemorar se o Brasil vencer? Nos dois casos, as pessoas ao seu redor devem ver em você alguém cuja alegria não dependa do placar. Chegando ao final, eu quero que você lembre de algo simples, mas muito profundo. Seja na vitória, seja na derrota, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Foi isso que nós vimos nesse texto curto, mas tão poderoso. Paulo não está ensinando teoria dentro de uma cela confortável. Ele está mostrando como o evangelho funciona na prática, dentro da pior circunstância da vida dele. E nós vimos 3 verdades, cada uma reforçando a mesma ideia aqui. Primeiro, Deus transforma a derrota em vitória, em avanço. E o que parece obstáculo na sua vida pode ser exatamente o caminho que Deus está usando para que Cristo seja engrandecido através de você. Segundo, a sua atitude é o seu sermão. Vai falar muito mais alto do que o seu discurso. É quando alguém agir com você com rivalidade ou inveja contra você, sua reação vai falar muito mais alto do que qualquer palavra que você possa falar para essa pessoa. Terceiro, Cristo é ganho, aconteça o que acontecer. Vitória ou derrota da seleção, saúde ou doença, emprego ou desemprego, nada disso muda a verdade central. Viver é Cristo e morrer é ganho. Veja bem, o placar do estádio muda a cada domingo. Para quem assiste futebol entende o que eu estou falando aqui. Principalmente aqueles que jogam Série A, no máximo Série B. Não estava querendo provocar não, desculpa, que eu não me aguento. O placar do estádio muda a cada domingo. Mas o placar da eternidade, meus irmãos, já foi decidido na cruz. E isso é o que importa. Aquela cruz decidiu o placar da eternidade de cada um de nós. Se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, ao terceiro dia estaremos com o Senhor.
Agora deixa eu falar direto com você, sem rodeio. Daqui a pouco o jogo da a seleção brasileira vai entrar em campo e o jogo vai acontecer lá para as 17 horas. Torça, vibre, comemore, se Deus permitir a vitória. Mas seja qual for o placar do estádio, o placar da sua vida hoje precisa dizer uma única coisa. Quer seja na vitória ou na derrota, Cristo foi engrandecido em mim. É esse o placar que tem que falar mais alto hoje. É o placar da sua vida. E quando o jogo acabar, antes de postar a comemoração, ou de desabafar, porque a gente torce que não, mas o resultado é assim, são possíveis, são probabilidades. Mas a gente sabe que não. Não tem esse gigante filisteu não. Né? A musiquinha agora que o pessoal está colocando, gigante filisteu. Pare um segundo e pergunte: essa reação que eu tive agora engrandece a Cristo? Se sim, vá em frente, continue, não pare. Se não, é bom repensar e ajustar essa atitude ali na mesma hora. Com isso eu quero te dar um desafio para essa semana. Quero te propor algo muito simples para mudar muita coisa dentro de você, como mudou dentro da minha vida. Durante essa semana faça 3 coisas práticas. O primeiro é mais fácil e vocês já sabem. Decore Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Repita ela para si mesmo sempre que uma circunstância, seja boa, seja ruim, tenta roubar a sua paz. Porque às vezes coisas boas roubam a nossa paz também. Segundo, transforme uma derrota em avanço. Identifique uma situação na sua vida difícil que você vai estar enfrentando essa semana. E em vez de reclamar, ore, pedindo a Deus para te mostrar o que Ele pode fazer para usar essa situação, para que o Evangelho avance através de você, para que você possa falar para as pessoas sobre Jesus Cristo. Use essa situação. Diga: Senhor, me mostre. Eu sei que o Senhor está querendo falar algo. Talvez a pessoa está do teu lado ali e você não falou de Jesus. Deus está dizendo: essa situação difícil é para que você olhe para essa pessoa do seu lado aqui e fale de Jesus para ela. Terceiro, deixe a sua atitude pregar. Escolha pelo menos uma situação essa semana. Pode ser até o próprio jogo de hoje, tá? Pode ser um imprevisto no trabalho. E responda a ela de um jeito que visivelmente Cristo seja engrandecido na sua vida. Com paz em vez de explosão. Com esperança em vez de desespero. Deus acabou de falar com você. Eu espero que você tenha escutado Ele atentamente e que você possa tomar passos práticos para que a transformação realmente ocorra na sua vida. Continua voltando aqui, aciona o sininho para continuar crescendo em sua jornada cristã.